Ângela e Marlene entram em um apartamento. Ângela percebe que não tem jantar algum e exige uma explicação de Aníbal. Os presentes planejam embebedar Ângela. Ângela tenta fugir. Marlene pede para Ângela não deixá-la sozinha. A enfermeira é obrigada a beber e chega a tossir. Eustáquio coloca uma bebida para tocar. Ângela informa que não quer dançar não, mas ela começa a passar mal. Ângela cai no chão e desmaia. Aníbal e Eustáquio decidem levar Ângela para o quarto. Salma brinda com Leonardo e avisa que não tem nada contra Ângela. Leonardo tenta deixar Salma sozinha. Ela se faz de vítima. Léo relata para Salma que não pretende retomar a relação dos dois. Ela o informa que eles podem ser amigos. Salma estimula Léo a desabafar. Ele deseja ir ao quarto de Mirtes. Salma fala para Leonardo que a bruxa está tranquila. Ângela acorda e se sente mal. Aníbal fotografa a Ângela quase sem sentidos. Ele planeja vender as fotos de Ângela na internet. Aníbal ajeita o vestido de Ângela. Ângela não tem forças para se defender do canalha. Léo não consegue falar com Ângela e fica preocupado. Ele percebe que suas mensagens não estão chegando. Luz conta para Pablo que passou a noite na casa de Félix. Ela o informa que é capaz de dar a vida por Guigo. Abel não consegue a ajuda do patrão. Pablo sente vergonha de pedir dinheiro para Geraldo. Luz sugere que o amigo abra o jogo com Geraldo. A enfermeira informa aos demais que algum familiar de Dona Pura precisa arcar com os gastos médicos. Todos conseguem outro prazo. Marlene sugere que Ângela não faça nada contra Aníbal. Léo fala para Salma que Ângela está desaparecida, mas a megera não se importa. Salma pede para Léo lembrar do passado. Ela ressalta que Léo sempre a agradava. Salma confessa para Leonardo que não consegue esquecê-lo. Ela coloca a canção A Partir de Oi, tema de Maria Desamparada e Max em Triunfo do Amor, se você não se lembra, para tocar. Salma convence Leonardo a dançar e eles dançam coladinhos. Ângela não consegue enxergar com nitidez. Aníbal pede para Marlene chamar Eustáquio. Eles saem do quarto. Eustáquio aparece e planeja estuprar Ângela. Ângela pensa na avó. Eustáquio acaricia Ângela e passa a mão no corpo dela todinho. Ângela pede para Eustáquio deixá-la em paz. Ela relembra o conselho de Conceição e busca forças para agir. Ela simula um ataque. Eustáquio se desespera. Félix faz pesquisas na net. Guigo sente fome. Félix informa ao filho que não tem comida. Ele xinga Luz para Guigo e exige que o filho o respeite. O marginal percebe que Luz deixou o celular na residência. Salma tenta seduzir Leonardo, mas ele a ignora e relembra que sofreu muito por ela. Salma ressalta que ninguém a valorizou como Léo e o faz sorrir. Ela expõe todo o seu amor para Léo. Léo impede o beijo de Salma e confessa que se incomoda com a presença dela. Salma pede uma chance para Leonardo, mas ele ressalta que ela já é passado. Léo avisa que não é brinquedo de ninguém e sugere que ela compre um cachorro. Salma pede para Leonardo não deixá-la sozinha. Ângela segue fingindo seu ataque. Aníbal teme que Ângela morra. Eustáquio informa ao vilão que vai sair da cena do crime e exige que ele devolva seu dinheiro. Os dois batem boca. Marlene segue de olho em Ângela. Luz pensa em ligar para Félix. Pablo informa aos demais que ainda não conseguiu um cartão. Luz ressalta que Deus sempre abre portas. Marlene liga para Aníbal, que saiu para buscar um médico particular. Ângela se levanta. Ela pega uma garrafa e quebra na cabeça de Marlene. Ângela fode e pede socorro. Aníbal volta e vê Ângela. Um carro para e Ângela consegue comover os estranhos. Eles sugerem que Ângela denuncie seus algozes. Ângela segue muito nervosa e aérea. Ela sai com os fulanos. Luiz entra em contato com Félix e avisa que Dona Pura está entre a vida e a morte. Ele está cagando e andando e exige que a mulher volte para casa logo.
Luz pede para o marido emprestá-la um cartão de crédito. Ele não ajuda e avisa que sua casa não é hotel. Ele reitera que vai impedi-la de ver Guigo. Álvaro dorme e sonha com Ângela. Álvaro sofre com o desamor da esposa. Ele é acordado por Chacal, que saiu da solitária. Eles saem no tapa. O guarda intervém. Ele ressalta que está de olho em Chacal. O detento intimida Álvaro. Luz não consegue comover Félix. Ela o informa que não vai deixar os amigos sozinhos. Luz pede para Félix levar Guigo para a escola. Ele relata para a esposa que não é um empregado. Luz relembra que eles são uma família. Félix amolece e encerra a ligação. Ângela chega na entrada da casa de Léo. Ela agradece a ajuda dos desconhecidos. Ângela fala para os dois que está sem chave e sem celular. Eles se olham de uma forma estranha. Ângela tenta se acalmar, mas segue nervosa. Leonardo reitera para Salma que o passado ficou para trás. Ela acha que ele ainda a ama, mas ele avisa que só sente apenas raiva e ressentimento. A campainha toca. Leonardo socorre Ângela, que quase desaba. Ângela busca forças para falar. Os estranhos vão embora. Félix liga para Medina e pensa em colocar um novo plano em ação. Félix exige que Medina o ajude. Medina decide não apoiá-lo. Félix resolve demiti-lo. Leonardo e Salma tentam entrar no quarto de Ângela. A enfermeira chora e pede para ficar sozinha. Salma se oferece para ajudá-la. Léo continua preocupado. Salma fala para ele que pode resolver a situação. Ângela desabafa com Salma e conta que batizaram sua bebida. Ela revela que quase foi estuprada. Ângela conta também que estava sob o domínio dos estupradores. Ângela decide se calar. Salma informa a Ângela que não vai julgá-la. Léo escuta parte da conversa. Félix oferece trabalho para outro meliante. No dia seguinte, Leonardo segue estranhando a postura de Ângela. Ela conta que está se sentindo muito envergonhada. Ângela despista Leonardo. Luz relata a situação de Dona Pura para Beatriz e Geraldo. Eles decidem ajudar a idosa. Geraldo pede para Luz procurar Leonardo. Ela agradece a ajuda dos patrões. Geraldo abraça Beatriz. Ângela fala para Nancy que quer denunciar os abusadores. A advogada fica chocada com o relato dela. Nancy decide emprestar dinheiro para Ângela. Ângela se emociona. Ângela fala para Nancy que precisa trabalhar e estudar. Yolanda conta para Aníbal que Ângela vai denunciá-lo. O vilão não se importa e ressalta que Ângela não tem provas contra ele. Yolanda teme a cadeia. Aníbal fala para a bandida que está com ódio por ter perdido a oportunidade de traficar Ângela. Yolanda sugere que o vilão esqueça Ângela. Luz vai ao encontro de Leonardo. Ela conta para o médico que Dona Pura está em coma diabético. Luz fala para Leonardo que a velhinha pode ser expulsa do hospital por falta de pagamento. Léo faz uma ligação e decide internar Dona Pura no hospital de Geraldo. Luz confessa para Léo que também está preocupada com Ângela. Léo relata para Luz que algo aconteceu com a enfermeira. Luz e o médico desejam que Ângela deixe de trabalhar com Aníbal. Álvaro não consegue falar com Ângela. Ele deixa um recado na caixa postal dela. Álvaro volta a insinuar para a enfermeira que Clara corre perigo. Os detentos perturbam Álvaro. Álvaro bota o dedo na cara de um detento e o enfrenta. Álvaro sai na porrada com os algozes. Álvaro apanha e tosse. O detento exige que Álvaro consiga dinheiro para se salvar. Álvaro leva outro soco. O guarda intervém. A faxineira conta para Mirtes que um advogado quer vê-la. O advogado fala para Mirtes que tem uma má notícia. Mirtes descobre que pode perder a casa devido às dívidas de Sandro. Nancy conta para Ângela que Aníbal será investigado. A enfermeira segue decidida a dar um basta no vilão. Nancy relata para Ângela que muitas garotas são enganadas e acabam sendo traficadas. Ângela acredita que não vai superar o que aconteceu. Nancy ressalta que Ângela é valente e sugere que ela desabafe com alguém. Nancy entrega um celular para Ângela. Élida conta para Leonardo que os exames de Samantha ainda não apareceram. O médico estranha. Ângela liga para Leonardo. Ela volta a se sentir culpada pelo ocorrido.
Léo informa a Ângela que Salma não falou nada para ele. Eles marcam um encontro. Ângela admite que precisa de Léo e avisa que precisa finalizar também um capítulo escuro de sua vida. Leonardo conta para Ângela que Dona Pura está bem mal. Luz arruma Beatriz. Elas desejam a recuperação de Dona Pura. Beatriz fala para Luz que sempre apoia os empregados. Luz admira a benevolência da patroa. Beatriz interroga Luz sobre Ângela. Luz garante que Ângela não enganou Álvaro. Beatriz percebe que todos realmente gostam de Ângela. Luz garante que Ângela é sim do bem, e Beatriz decide conhecê-la. Samantha escuta e tenta parar a mãe. Beatriz informa que precisa falar com Ângela. Mirtes exige que o advogado haja. Ela descobre que Sandro usou a casa como garantia e fica revoltada. Salma aparece. Mirtes tenta resolver o problema. O advogado avisa que Sandro tem que pagar o que deve. Ele insinua que a residência já está perdida. Ângela visita Álvaro e é fria com ele. Ângela ressalta que não pretende voltar a falar com o canalha. Ela informa que vai perdoá-lo legalmente. Álvaro tenta beijá-la, mas Ângela impede. Ela o liberta da prisão, mas exige que ele não volte a perturbá-la. Álvaro agradece a ajuda da esposa. Ângela esclarece que está agindo por Clarinha. Álvaro fala para a esposa que não quer perdê-la. Ele deseja falar com ela a sós, mas Nancy não permite. Álvaro avisa que não vai deixar de amar Ângela. Ela sai e ele comemora o sucesso de seu plano. Ângela confessa para Nancy que ainda ama o marido. Ela abraça a advogada. Léo informa a todos que vai fazer de tudo para salvar Dona Pura. O médico relata que a velhinha decidiu esconder a doença de todos. Abel e Pablo sofrem. Luiz os consola. Leonardo admite que a diabetes ocasiona consequências graves. Os netos da velhota choram. Mirtes fala para Alma que Sandro está destruindo sua vida. A loira se oferece para pagar a dívida da amiga. Luz tenta falar com Félix. Ele não a atende. Ângela chega no hospital e descobre que Dona Pura está morrendo. Ângela sugere que todos tenham fé. Luz questiona a amiga e ela confessa que foi drogada. Todos sentem pena de Ângela. Mirtes tenta recusar a ajuda de Salma. A loira informa que pretende continuar perto de Léo. Mirtes fala para Salma que vai ajudá-la a reatar com seu filho. Salma revela para a amiga que Ângela bebeu todas. Salma informa que não acreditou na lorota que Ângela contou. Ângela confessa que atacou Marlene. Ela abre o jogo com Léo e conta que Aníbal queria vendê-la para a Colômbia e para cá para o Brasil. Ela revela para o médico que já denunciou os algozes. Eles desejam que Aníbal seja preso. Ângela pede para Léo não pensar mal dela. Ele conta que sempre vai apoiá-la. Mirtes e Salma tramam contra Ângela. A loira sugere que a amiga tenha paciência. Salma ressalta que Léo foi enfeitiçado por Ângela. Ela conta para Mirtes que precisa sair agora. Léo revela para Ângela que a bruxa vai fazer novos exames. Ângela relembra que precisa estudar. Ela se alegra por não ser julgada por Leonardo. Ele ressalta que os olhos dela não mentem. Salma visita Sandro e ele fica surpreso. Salma conta que Mirtes está prestes a perder a casa. Sandro fala para Salma que pode resolver o problema. Ele confessa que as dívidas cresceram com o tempo. Salma comunica que pode fazer o pagamento. Luz conta para Ângela que Beatriz quer conhecê-la. Luz conta que Beatriz é extraordinária. Mirtes critica a ajudante. Ela atende a ligação de Aníbal. Eles planejam se encontrar. Aníbal sugere que Mirtes fale com Yolanda. Ele comunica à amante que está trabalhando com Ângela. Mirtes fica surpresa. Aníbal fala para Mirtes que Ângela já destruiu os planos dele. Mirtes deseja fazer uma proposta para o vilão e pede para ele encontrá-la no hospital. Aníbal recebe a visita do inspetor Benjamin. Aníbal tenta disfarçar seu nervosismo. Sandro não aceita a proposta de Salma. Ela avisa que vê Mirtes como uma segunda mãe. Sandro percebe que Salma está querendo reatar com Leonardo. Ela confirma. Sandro avisa que está prestes a fechar um grande negócio e que vai conseguir pagar suas dívidas. Salma avisa que sua proposta segue de pé.
Sandro decide avisar a situação para Leonardo. Salma pede discrição a Sandro. Aníbal rebate as acusações de Benjamin e inventa que não tem nada a esconder. Benjamin desconfia. Aníbal inventa que Ângela quis transar com ele para quitar suas dívidas. Benjamin insinua que Aníbal quis prostituir Ângela, mas ele nega. Benjamin proíbe Aníbal de sair da cidade. O vilão cospe fogo. Salma se despede de Sandro. Léo aparece e entrega comida para o pai. Salma sai de cena. Leonardo deseja arrancar a verdade de Sandro, mas Sandro tenta enganá-lo. Léo ressalta que o pai não sabe mentir. Sandro fica nervoso. Léo fala para Sandro que não pretende voltar com Salma. O engenheiro fala para o filho que Salma quer pagar sua dívida, pois eles podem perder a casa. Ed e Ângela assistem à aula de Ugarte. Ângela sente sono. Samantha perturba a Luz e exige que ela não encha a cabeça de Beatriz. Samantha ameaça a Luz, esclarecendo que elas podem ser inimigas. Ugarte exige que os alunos acertem todas as questões da prova. Ed reage chocado. Ugarte é hostil com os estudantes. Ed percebe que Ângela está péssima. Ela desabafa com um amigo. Ed e Ângela decidem estudar juntos. Ela pensa em pedir a ajuda de Leonardo. Ed conta para Ângela que tem um pretendente. Ele insinua que Ângela gosta de Leonardo. Ela nega. Ed e Ângela compartilham suas lamúrias. Yolanda visita Mirtes e elas conversam sobre Ângela. Mirtes descobre que Ângela denunciou Aníbal. Yolanda fala para Mirtes que o vilão tem dívidas com poderosos empresários da Colômbia e do Brasil. A bandida pede o apoio de Mirtes. Elas se ameaçam. Yolanda relembra que pode entregar Mirtes para Leonardo. Mirtes insinua que a bandida vai acabar seus dias na cadeia por ser cúmplice do tráfico. Yolanda exige que Mirtes enxote Ângela. A megera ressalta que não quer despertar a fúria de Leonardo. Yolanda avisa a Mirtes que sua paciência tem limite. Ângela chora nos braços de Ed. Ele a ampara. Ed ressalta que Ângela é forte e invencível e consegue arrancar um sorriso dela. Ed garante que eles serão ótimos médicos. Ela concorda. Ed consegue levantar o astral de Ângela. Ele avisa a amiga que, apesar de saber brincar, também é sábio. Eles se abraçam. Léo conta para os rapazes que Dona Pura está lúcida. O médico insinua que pode ser a melhora da morte. Abel e Pablo decidem falar com a avó. Eles seguem chorosos. Oscar conta para Samantha que já sumiu com os exames. Eles bolam um novo plano, que envolve fotógrafos. Samantha segue se medicando por conta própria. Abel e Pablo encontram a avó. Dona Pura admira os netos e eles brincam. Dona Pura acaricia Abel e avisa que está indo embora. Abel e Pablo ficam inconsoláveis. Dona Pura ressalta que os netos não sabem mais que Deus. Ela pensa em agredi-los com sua sandália voadora. Luz vai à escola. Ela descobre que Guigo não apareceu lá. Dona Pura pede para os netos se comportarem. Ela sugere que eles cuidem de Guigo e Luz. Dona Pura avisa que Luz vai iluminar a vida deles. Ela exige que os rapazes não briguem. Dona Pura informa aos netos que vai seguir de olho neles e pede para receber um beijo. Abel e Pablo se declaram para a avó. Dona Pura abençoa os netos e deseja que Pablo realize seus sonhos. Dona Pura comove Abel também. Sandro e Flávia relembram o passado e brindam. Ele a informa que quer voltar no tempo. Flávia mostra algumas fotos antigas para Sandro e o presenteia com os retratos. Sandro acaricia Flávia e exalta a beleza dela. Os dois se beijam. Dona Pura ressalta que está partindo em paz. Ela fala para os netos que segue cansada. Dona Pura passa mal e fecha os olhos. Ângela visita Beatriz. Beatriz tosse. Ângela liga o aparelho médico. Beatriz melhora e pede a sinceridade de Ângela. Beatriz ressalta para Ângela que precisa conhecê-la. Ângela garante que Beatriz foi enganada por Álvaro. Beatriz fala para Ângela que Dário pensa o pior dela. Ângela não se surpreende. Beatriz relata para Ângela as fofocas que fazem sobre ela. Ângela sofre. Aníbal encontra Mirtes. Ela avisa que está péssima.
Aníbal conta que precisa de dinheiro, mas ela avisa que não tem um tostão furado. Mirtes conta que Sandro está arruinado e que quer o marido morto. Luiz procura Félix e Guigo. Ela é abordada pelo funcionário do prédio. O desconhecido dá um celular para Luiz. Beatriz admite para Ângela que não sabe o que pensar. Ângela relembra que Samantha a apoiou e que também a ofereceu dinheiro. Beatriz tem uma piora e Ângela a hidrata. Ângela fala para Beatriz que Álvaro pode esclarecer tudo, mas Beatriz conta que Álvaro também a difamou. Ângela amaldiçoa Álvaro e conta para Beatriz que deu o perdão judicial para o canalha. Ângela ressalta que todos estão mentindo sobre ela. Beatriz conta para Ângela que Samantha quer voltar com Álvaro. Álvaro sai da cadeia e Samantha o recebe. Eles são fotografados pela imprensa. Álvaro joga o jogo de Samantha. Eles são abordados por um repórter. Samantha se pronuncia, comunicando que ninguém vai destruir sua impecável relação. Samantha relata que quase foi extorquida pela inimiga e joga toda a culpa do ocorrido nela. Beatriz confessa para Ângela que não apoia a decisão de Samantha. Ângela insinua que Samantha está mal da cabeça. Beatriz sofre por não conseguir abrir os olhos da filha e fala para Ângela que está perto da morte. Ângela entrega um lenço para ela. Beatriz comprova que Ângela é mesmo do bem. Ângela se coloca à disposição da pintora. Álvaro fala para Samantha que vai fazê-la feliz. Ela relata que não vai esquecer o que fez por ele. Mirtes pede para Aníbal matar Sandro e exige que ele faça isso logo, reiterando que precisa dele morto para bancar a viúva herdeira. Ela oferece o dinheiro do seguro de vida de Sandro para Aníbal. Sandro tenta transar com Flávia, mas ela se sente desconfortável. Sandro pede para Flávia passar a noite com ele. Ela segue confusa. Léo examina Dona Pura e atesta que a velhinha a segue viva. Os rapazes comemoram. Mirtes fala para Aníbal que a morte de Sandro não pode parecer um assassinato. Ele a informa que planeja forjar um assalto na galeria, pois os quadros têm garantia. Mirtes não aprova a ideia. Ela faz um trato com Aníbal. Álvaro sente medo dos sogros. Samantha fala para Álvaro que sabe manipular os pais. Luiz manda uma mensagem para Félix. O funcionário do prédio volta a vê-la. Luiz teme que Félix tenha fugido com Guigo. Ela descobre que o marido saiu de mala e cuia. Luiz recebe uma mensagem de Félix e chora. Félix e Guigo chegam em um quarto. O pequeno reclama, mas Félix avisa que ele não vai para a escola. Félix promete fazer o filho feliz. Eles se deitam. Nancy conta para Ângela que Aníbal não foi preso. A advogada conta que o processo será longo. Ângela teme a vingança de Aníbal. Nancy admite para Ângela que o vilão tem armas contra ela. Mirtes grita por Ângela. Geraldo questiona Beatriz. A pintora conta que também gostou de Ângela. Beatriz fala para Geraldo que Samantha quer mesmo cometer uma loucura. Samantha chega com Álvaro na mansão. Geraldo esculhamba o canalha e o proíbe de morar em sua casa. Beatriz intervém. Samantha avisa que vai continuar com o marido sim. Álvaro se faz de vítima diante dos sogros. Samantha pressiona os pais e briga com Geraldo, avisando que não quer mais saber dele. Ela decide sair de casa e Álvaro desfruta a situação. Mirtes sente dor na perna e teme perdê-la. Ângela auxilia a patroa e consegue aliviar a dor dela. Mirtes questiona a Ângela sobre a tal festa. Ângela conta que trabalha como acompanhante e revela que tentaram abusar dela. Mirtes debocha da situação. Leonardo aparece. Beatriz pede para Geraldo agir com inteligência. Ela ressalta que eles não podem se afastar de Samantha, pois precisam protegê-la. Beatriz relembra que Geraldo prometeu apoiar a filha. O ricaço segue louco de ódio. Beatriz consola o marido. Samantha surge com sua mala. Geraldo permite que a filha e Álvaro morem na mansão, mas ressalta que não vai comer com eles. O ricaço insinua que Samantha está doida. A escandalosa avisa ao pai que não vai se separar de Álvaro. Geraldo ressalta que a filha está cometendo o pior erro de sua vida, mas ela o ignora.
Mirtes humilha Ângela e Leonardo a defende. Ângela fala para Léo que Mirtes está melhorando. Mirtes sente fome. Leonardo pede para a mãe ser amável com Ângela, relembrando que a bruxa até quis contratá-la. Mirtes insinua que Ângela está assediando Leonardo, mas ele a desmente. Mirtes relata que Ângela passou a perna em Álvaro. O médico confia na inocência da enfermeira. Leonardo insinua para Mirtes que não a suporta. Salma pede dinheiro para o pai, mas ele não a ajuda. Salma fala para o pai que quer reatar com Leonardo. A loira não consegue o apoio dele. Ângela prepara o lanche de Mirtes. Léo rouba um pedaço de fruta. Ele insinua para Ângela que Mirtes é uma amarga. Um cisco entra no olho de Ângela. Léo admira os olhos dela. Ele sugere que ela descanse. Salma os vê. Ângela fala para Léo que precisa tirar 10 na prova de Ugarte. Ele decide passar a noite estudando com ela. Ângela acaricia a mão de Leonardo. Salma segue de olho. Ângela volta a ressaltar que Leonardo é um grande apoio. Ela quase se declara, mas desiste. Léo segue sorrindo. Samantha entra em seu quarto e se deita com Álvaro. Ele beija o corpo da esposa. Samantha informa a Álvaro que está apenas dissimulando e que não o perdoou. Ela o obriga a obedecê-la, informando que, na intimidade, eles serão dois estranhos. Álvaro inventa para Samantha que a ama e tenta seduzi-la, mas ela o contém. Álvaro deixa Samantha excitada. Ela avisa que vai usá-lo. Álvaro garante que quer ser usado, e os dois se beijam. Álvaro consegue manipular Samantha. Ela ressalta que o odeia, mas cede às suas investidas. Ângela e Leonardo entram no quarto dele. Eles conversam sobre Mirtes. Leonardo sugere que Ângela se deite. Ele pinga colírio nos olhos da enfermeira. Surge um clima entre eles. Leonardo cuida de Ângela. Ele pede para ela descansar a vista. Léo pega o livro e faz perguntas médicas para Ângela. Leonardo admira como ela é conhecida. Ângela acredita que vai tirar 0 na prova, mas Leonardo põe força nela. Salma os perturba e decide estudar com eles, causando um desconforto. No dia seguinte, Luiz conta para Nancy que Félix sequestrou Guigo. A advogada avisa que as autoridades não vão fazer nada contra o marginal. Luiz pede para Nancy ajudá-la. Luiz deduz que não vai voltar a ver seu filho. Nancy avisa que vai fazer de tudo para encontrar o garoto. Sandro acorda Flávia e eles seguem abraçadinhos. Sandro deseja alimentá-la. Ela não o larga. Flávia se declara para Sandro. Samantha e Álvaro chegam ao hospital. Ele reencontra Dário. Álvaro pede para o amigo evitar as fofocas dos colegas. Dário e Oscar ressaltam que a situação está sob controle. Samantha pede para o funcionário fazer um comunicado elogiando Álvaro. Dário desfruta a situação. Um advogado fala com Geraldo. O ricaço deseja tirar as ações de Álvaro. Geraldo teme a fúria de Samantha. Abraão fala para o ricaço que Álvaro é o gênio da manipulação. Geraldo chama o genro de cínico. Ele e Abraão tramam contra Álvaro. Ângela surge na universidade. Começa a prova. Ângela nota a ausência de Ed e manda uma mensagem para o amigo. Ugarte exige que Ângela largue o telefone. Ed chega atrasado. Ugarte resmunga, mas permite que o estudante realize a avaliação. Ed fala para Ângela que teve um grave problema. Ugarte cala a boca dos dois. Álvaro fala para Dário que vai voltar a conquistar Ângela. A enfermeira tenta consolar Ed. O estudante conta para a amiga que seu relacionamento chegou ao fim e chora. Ele revela que o pretendente não quis formalizar a relação. Ed deseja formar uma família. Ângela sente pena do amigo. Ed fala para Ângela que não tem medo do compromisso e acredita que é o culpado pelo que aconteceu. Ângela o abraça. Oscar fala para Samantha que ela está sendo muito elogiada nas redes sociais. A Patricinha volta a falar para o funcionário que quer prejudicar Ângela. Samantha pede para Oscar seguir de olho nas redes sociais de Ângela. Oscar informa que Samantha vai ter uma entrevista. Ela deseja ser capa de revista. Abraão fala para Geraldo que ele pode tirar Álvaro do posto, desde que lhe dê uma indenização.
O advogado reitera que Álvaro só quer mesmo usar Samantha. Abraão sugere que Geraldo prepare uma armadilha para Álvaro com o intuito de desmascará-lo. O advogado fala para o amigo que o conselho hospitalar pode destituir o bígamo. Abraão assegura para Geraldo que Álvaro vai cair em qualquer tentação. Ângela questiona Ed. Ele conta que quer um marido, animais e filhos. Ângela acredita que Ed vai realizar seus sonhos. Ele ressalta que não tem sorte no amor. Ângela deduz que Ed vai encontrar a metade da laranja e levanta o ânimo do amigo. Ed conta que eles devem respeitar o tempo de Deus. Leonardo aparece na universidade. Hélida liga para Leonardo e ele recebe uma péssima notícia. Léo aborda Ângela e conta que Dona Pura piorou. Yolanda fala para Aníbal que eles não podem perder mais dinheiro. O vilão ressalta que Ângela vai pagá-lo pela denúncia. Aníbal garante para Yolanda que vai se vingar de Ângela. Ele teme que os empresários da Colômbia e do Brasil o ataquem. Aníbal tem uma ideia. Léo reúne os preocupados e ressalta que Dona Pura está morrendo. A vovó reclama. Leonardo deixa todos a sós. Dona Pura segura a mão de Luiz e conta que Deus está a chamando. Todos choram. Dona Pura reitera que está partindo feliz e realizada. Pablo e Abel pedem para a avó não os deixar. A vovó pede para Luiz cuidar dos rapazes e Luiz promete. Ela pede seu chinelo, pois chegou a hora de partir. Dona Pura coloca as sandálias em seu corpo e finalmente morre. Abel, Pablo e Luiz ficam inconformados. Leonardo fala para Ângela que a idosa estava sofrendo. Ângela lamenta o ocorrido. Léo abraça Ângela. Álvaro vê a cena e vê se pode. Ele exige que Leonardo solte sua mulher. Ângela tenta acalmar os ânimos. Álvaro grita com Leonardo. Ângela relembra que o marido não tem direitos sobre ela. Leonardo insulta Álvaro e eles brigam feio. Álvaro acredita que Léo sente medo dele. Léo nega e Ângela os aparta. Álvaro insinua que Ângela foi bem rápida para conseguir um substituto. Ângela dá um tabefe na cara do marido. Álvaro promete destruir Leonardo. O médico não se intimida. Ângela pede perdão para Leonardo. Ele informa que eles precisam ajudar os amigos. Abel, Pablo e Luiz seguem desolados. Ângela dá os pêsames para eles. Abel ressalta que não sabe viver sem a avó. Ângela promete a eles que vai segui-los apoiando. Luiz fala o mesmo. Abel e Pablo se sentem culpados pela morte da avó. Leonardo ressalta que a velhinha já estava mal. Abel não suporta sua dor. Pablo abraça o primo. Félix conversa com Guigo, que sente falta da mãe. Félix insinua que Guigo está procurando um trouxa para sustentá-la. Guigo deseja ligar para a mãe. Félix exige que o garoto o respeite e quase bate no filho. Guigo ignora o pai e sai. Félix segue impaciente. Guigo caminha e vê uma senhora. Ele encontra Dona Pura. A velhinha fala para o garoto que está partindo. Guigo informa a Dona Pura que quer ir com ela. A idosa reitera que sempre vai vigiá-lo. Dona Pura sugere que Guigo lute para reencontrar Luz. Ela conta que vai seguir seu caminho sozinha. Dona Pura abençoa Guigo. Ângela decide ligar para Félix. Ela entrega seu telefone para Luz. O marginal atende a ligação e Luz fala com ele. Ela deseja recuperar Guigo. Luz tenta descobrir o paradeiro de Félix. Ela informa ao marido que Dona Pura morreu. Félix fala para Luz que está no paraíso e a faz chorar. Félix garante que Guigo está feliz. Ele insinua que o garoto já não gosta da mãe e faz ela pensar que Guigo a odeia devido ao abandono. Félix ressalta que a esposa procurou tudo isso e desliga na cara dela. Luz desaba. Guilherme não consegue entrar no quarto e sofre. Pablo conta para Beatriz que Dona Pura morreu. A pintora dá folga para ele. Geraldo abraça Pablo. O ricaço também consola a Abel. Geraldo avisa que está resolvendo os trâmites do velório. O ricaço cumprimenta Ângela e Luz. Luz ressalta que os patrões são os anjos. Passiflora vende os seus produtos. Adela caminha pela rua e admira alguns retratos.
Adela pede para um estranho pintar o retrato de uma criança. Ela descreve a pequena para o desconhecido. Adela deseja ver a imagem da menina que aparece em seus sonhos. Ela segue orientando o fulano. Geraldo leva Leonardo para sua sala e fala que Beatriz tem dias bons e ruins. Léo percebe que Geraldo está com problemas. Geraldo conta que detesta as doenças. Eles ressaltam que o dinheiro realmente não compra saúde. Geraldo teme que Beatriz morra. Leonardo sugere que o amigo faça terapia com Samantha. Geraldo se emociona. Léo conta que viu Álvaro no hospital. Geraldo revela que está sendo obrigado a manter o canalha na clínica. Pablo assina alguns documentos. Pedro chega no hospital. Pablo e Abel reclamam pelo doutor ter escondido a doença da idosa, mas ele conta que respeitou a decisão dela. O doutor revela que a idosa organizou o próprio funeral. Pedro ressalta que Dona Pura queria cantores e comida em seu velório. Pablo e Abel descobrem que a avó não tinha medo da morte. Luiz fala para todos que eles devem respeitar a última vontade de Dona Pura. Ângela concorda. Álvaro conta para Dário que Ângela quer traí-lo. O pediatra sugere que o amigo cuide de sua relação com Samantha. Álvaro admite que está louco de ódio e de ciúmes. Dário insinua que Ângela logo vai arrumar outro. Álvaro informa que não vai renunciar a Ângela e que ela não pode ser de mais ninguém. O doutor retira os pontos de Mirtes. Ela chora. Ele sugere que Mirtes faça fisioterapia. Ela segue inconformada com sua situação. O doutor ressalta que Mirtes terá uma vida normal, mas ela o ofende. Salma abraça Mirtes. Léo sugere que Geraldo demita Álvaro, porque ele não pode fazer todas as vontades da filha. Léo descobre que Álvaro está até morando na mansão. Ele relata para Geraldo que Álvaro segue perseguindo Ângela. Geraldo deseja humilhar Álvaro. Léo se coloca à disposição do amigo. Geraldo pede para ele conversar com Samantha. Mirtes continua xingando Deus e o mundo. Ela ressalta que está vivendo o destino de outra pessoa. Mirtes deseja acabar com o marido de todos os jeitos. Salma conta para a amiga que Ângela segue no cangote de Leonardo. A loira revela que os jovens estavam juntinhos no quarto. Mirtes fica revoltada. Salma conta que arruinou um momento romântico. Mirtes decide dar um basta em Ângela. Flávia liga para Sandro. Dário escuta a conversa da mãe e a questiona. Flávia ressalta que Dário não liga para ela, então não o deve explicações. Dário descobre que a mãe passou a noite fora de casa e fica furioso. Ele deduz que Flávia está se envolvendo com Sandro e ela confirma. Flávia conta para Dário que Sandro vai se divorciar. Dário não acredita e ressalta que todos os casados usam essa desculpa quando querem uma aventura. Ele informa a mãe que, apesar deles não se darem bem, não quer vê-la magoada. Flávia se surpreende com a postura do filho e sugere que ele conheça Sandro para formar uma própria opinião. Dário se recusa. Flávia relata que Dário desconhece várias facetas de Sandro, portanto não pode julgá-lo. O padre discursa no velório de Dona Pura. Todos choram. Os presentes aplaudem Dona Pura. Pedro fala com o sacerdote. O padre descobre que Dona Pura tem mais um desejo que precisa ser realizado. Pedro surge com uma carta da idosa e se prepara para lê-la. Álvaro visita Clarinha e confessa para a irmã que cometeu erros imperdoáveis e foi vencido pela ambição. Ele ressalta que não quer voltar a ser pobre, relembrando que ficou desesperado com a situação financeira da família após a morte dos pais. Álvaro coloca uma flor na mão de Clarinha e fala para a irmã que está apaixonado por Ângela. Álvaro cita todas as virtudes da esposa para Clarinha. Pedro lê a carta de Dona Pura. No bilhete, a vovó exige que todos parem de chorar e comecem a varrer o pátio, ressaltando que ninguém pode perder tempo nessa vida. Ela também pede para os vizinhos andarem na linha ou, do contrário, levarão chineladas do além. Na carta, Dona Pura ressalta que é momento de celebração. Os cantores aparecem. Álvaro fala para Clarinha que eles serão ricos e vão morar com Ângela. Ele ressalta que a irmã é o que mais ama na vida. Álvaro deseja que Clarinha reaja e a acaricia. Adela mostra o desenho da menina que vem em seus sonhos para Passiflora.
A vendedora percebe que a garota se parece com a viúva. Passiflora deduz que a dela tem sim parentes vivos. A dela deseja descobrir mais sobre sua origem. Pedro para a cantoria, pois no bilhete Dona Pura ressalta que não quer músicas tristes. O doutor dá ordem para os cantores. Abel e Pablo seguem depressivos e recebem os pêsames dos vizinhos. Os presentes se servem com a farta comilança. Eles bebem, comem e brindam. Os jovens dançam, dentre eles Ângela e Leonardo. Instantes depois, Mirtes sente fortes dores. Ângela a examina. A enfermeira sugere que Mirtes se tranquilize. A megera ofende Ângela. Ângela ressalta que Mirtes está com dor fantasma, o que é comum em pessoas que estão no estado dela. A víbora acredita que Ângela está blefando. Leonardo aparece e controla Mirtes, decidindo medicá-la. Ângela sugere que Mirtes respire fundo. A megera toma comprimidos. Flávia acorda e não vê Sandro. Ela se levanta e o encontra na sala. A médica percebe que Sandro estava bebendo. Sandro pede perdão para Flávia e a informa que está preocupado. Flávia exige que Sandro não busque pretextos para beber. Ele ressalta que a bebida o ajuda a desopilar. Flávia dá uma bronca em Sandro. Ângela estuda e sente muito sono. Leonardo vê Ângela dormindo sentada. Ele volta a ressaltar que ela não dorme bem. Ângela fala para Léo que não vai conseguir terminar a faculdade. Ele entrega café para ela. Ângela admira Léo e ressalta que ele sempre a anima. Ele a informa que só fala o que pensa e acredita sim que a vida vai recompensar Ângela. Ele ressalta que os olhos dela só chorarão de felicidade. Leonardo tenta beijar Ângela, mas ela o contém e o dispensa. Os dois não conseguem mais esconder os sentimentos. Ângela percebe que está se apaixonando por Leonardo. Sandro confessa para Flávia que não consegue parar de beber. Ele deseja mudar. Flávia sugere que Sandro tenha mais amor próprio. Ela também pede para ele procurar ajuda profissional. Sandro ressalta que não merece Flávia. Ela o informa que jamais deixou de amá-lo. Félix assiste a um filme. Guigo dorme. Félix toma todas e sente falta de luz. Félix percebe que o filho também não gosta dele. Ele decide dormir. Guigo acorda e pensa em fugir. Guigo pega a carteira e o celular do pai. Luz sofre com a ausência do filho. Guigo entra em um táxi e decide ir à rodoviária. Guigo mostra dinheiro para o taxista. O motorista observa o garoto. Guigo não consegue desbloquear o celular do pai. O taxista estaciona o carro e acredita que Guigo roubou a carteira e o celular. O taxista deseja denunciar o garoto. Ele rouba o dinheiro de Guilherme. O garoto fica sozinho e sem nada. Félix acorda e percebe que Guigo sumiu. Félix lê o bilhete do filho e se desespera. Alguns profissionais da saúde surgem no meio do mato. Eles atestam a morte de Lili. O inspetor deseja descobrir como a modelo morreu. Álvaro chama Leonardo de médico de quinta. Eles discutem no meio da chuva. Os pretendentes de Ângela se preparam para sair na porrada e não abaixam a guarda. Eles disputam Ângela e se agridem. Luiz trabalha. Ângela chega na mansão. Luiz conta para Samantha que Ângela quer vê-la. Samantha ressalta que não tem nada para falar com uma aproveitadora qualquer. Ângela escuta a ofensa de Samantha e a confronta. Ângela percebe que Samantha foi uma falsa com ela. Samantha fica em uma saia justa e dispensa Luiz. Ângela informa a Samantha que não enganou o Álvaro. Samantha relembra que a rival está em seu território, por isso deve respeito. Samantha garante que as duas não são iguais e tira sua máscara. Samantha garante que Ângela não a engana. Ângela fala para a rival que Álvaro só quer dinheiro e a chama de masoquista. Samantha fica revoltada. Ângela garante que tem dignidade e ressalta que Samantha é superficial. Samantha insinua que Ângela só está querendo a fortuna de Leonardo e que ela não passa de uma aproveitadora. Ângela dá um tapa na cara de Samantha, que não acredita que apanhou pela primeira vez na vida. As duas escutam gritos e correm. Álvaro garante para Leonardo que Ângela é dele.
Léo desdenha da situação. Os guardas apartam os brigões. Álvaro avisa a Leonardo que pode demiti-lo. Um inspetor descobre que Lili trabalhava como acompanhante. O legista deduz que o crime está relacionado ao tráfico de pessoas. O inspetor pensa o mesmo. Beatriz passa mal. Samantha liga para Ugarte, mas ele não atende. Ângela decide socorrer Beatriz. Samantha se revolta e tenta deter a pobretona. Beatriz exige que a filha pare de escândalos. Ângela orienta a Luiz. A enfermeira começa a aliviar a dor de Beatriz. Félix conta para o compadre que Guigo fugiu. Félix ressalta que não pode denunciar o sumiço do filho, pois vai manchar sua imagem. Ele decide procurá-lo por conta própria. Guigo surge exausto no meio da rua. Ele fala para um estranho que precisa ir para a rodoviária. O pequeno descobre que vai ter que andar muito e pega sua mochila. Ângela consegue acalmar Beatriz. A enfermeira dá chá de ervas para a pintora. Ângela pede para Beatriz cheirar rosas. A pintora volta a si. Ângela mostra suas técnicas e habilidades para Beatriz. A enfermeira pensa na avó. Samantha percebe que Beatriz realmente melhorou. Álvaro fala para Dário que é capaz de matar Leonardo. O interesseiro ressalta que está muito enciumado. Dário admite que também não gosta de Leonardo, e os dois tramam contra ele. Beatriz pede para Ângela falar mais de Conceição. A enfermeira conta sua história de vida. Beatriz descobre que em Real do Mar não há hospital. Samantha escuta a conversa. Ângela confessa que nunca teve recursos. Geraldo fala para Léo que já soube de tudo sobre a briga. O médico tenta se desculpar com o patrão. Geraldo confessa que também tem vontade de quebrar a cara de Álvaro. Eles brincam com a situação. Léo conta para Geraldo que Álvaro quer controlar Ângela. Beatriz agradece a ajuda de Ângela. Ugarte aparece e Beatriz conta que Ângela a ajudou. Ugarte critica Ângela. Ângela informa que usou ervas, mas Ugarte a humilha e a chama de charlatã. Beatriz defende Ângela. Ugarte ressalta que Beatriz ficou prestes a ter reações alérgicas e expulsa Ângela da residência. Samantha gargalha. Ugarte avisa a Ângela que pode impedi-la de ser médica. Ângela se sente humilhada e sai. Geraldo fala para Leonardo que vai colocar Álvaro em seu lugar. O bonitão atende a ligação de Ângela. Ela conta que foi destratada por Ugarte e pergunta para Léo se agiu mal. Leonardo sente raiva de Ugarte e encerra a ligação. O médico conta para Geraldo que Beatriz passou mal. Geraldo descobre que Ângela salvou Beatriz. Abel acorda com uma chinelada imaginária e bate em Pablo. Eles acreditam que Dona Pura está agredindo eles do além. Os rapazes decidem abrir o caixão e choram novamente. Ângela fala para Mirtes que tudo caminha bem. Mirtes relembra que quem não caminha bem é ela porque não tem uma perna. Mirtes volta a insultar Ângela, que pensa em ir embora, mas desiste. Ângela avisa a Mirtes que quer ir a um funeral. A víbora resmunga, mas deixa. Salma parabeniza Mirtes. A megera fala para a ex-nora que não quer Leonardo contra ela. Mirtes deseja que Ângela peça demissão. Salma fala para a amiga que elas precisam tomar uma atitude drástica. A oxigenada tem uma ideia. Guilherme segue exausto. Ele decide se apresentar com o intuito de ganhar dinheiro. Guilherme reúne alguns habitantes do interior e solta a voz. Beatriz conta para Geraldo que Ângela a salvou. Beatriz revela que Samantha brigou com Ângela. Geraldo sorri ao descobrir que Ângela deu uma bifa em sua filha. Beatriz admite para o marido que Samantha ofendeu Ângela. Beatriz sugere que Geraldo dê um sermão em Ugarte. O ricaço informa a esposa que entende o resmungão, pois ele só preza pela saúde dela. Beatriz discorda e pensa em falar com Leonardo. Ela ganha o apoio de Geraldo. Eles se divertem. Guigo é ovacionado pelos presentes. O garoto ganha algumas moedas. Guilherme conta as suas economias. Ângela e os demais vão ao enterro de Dona Pura. Todos seguem tristes. Abel e Pablo colocam flores na cova da avó. Geraldo procura Samantha. Ela reitera que detesta Ângela. Geraldo informa a filha que não vai se meter nos problemas dela. Samantha fala para o pai que não quer Ângela na mansão. Geraldo informa que Beatriz solicitou a presença da enfermeira, pois está muito agradecida. Samantha fica revoltada e Geraldo não dá bola. Ele relembra que não suporta Álvaro também.
Geraldo comunica a Samantha que Ângela vai passar a ajudar Beatriz. Ele informa a filha que preza pelo bem-estar da esposa e exige que ela pense pelo menos um pouco na saúde da mãe. Guigo acha outra forma de ganhar dinheiro. Ele grava um vídeo romântico para um desconhecido e ganha uma passagem de ônibus. Álvaro e Samantha são entrevistados. O bígamo fala para a jornalista que nunca deixou de pensar na esposa. Samantha conta para a profissional que Álvaro é o amor de sua vida. Guigo percebe que o compadre de Félix está por perto e se esconde. Guigo mente para um trabalhador e entra no ônibus. A jornalista acredita que Samantha e Álvaro são um casal sólido. Eles tiram fotos. Álvaro fala para a jornalista que um de seus objetivos é cuidar da fundação, pois adora ajudar os pobres. Samantha informa a jornalista que ainda não pensa em ser mãe. Ela beija Álvaro. A jornalista os admira. Geraldo aparece. Samantha relembra sua lua de mel. Álvaro conta que a Patricinha é a esposa dos sonhos. Geraldo sente preguiça dessa lorota. Ângela tenta consolar Luiz. Luiz deduz que algo aconteceu com seu filho. Ângela sugere que ela confie em Nancy. Ângela acredita que o juiz vai apoiá-la. Luiz segue com um pressentimento horrível. Ângela convida a amiga para ir à igreja. Félix se encontra com o compadre. O bandido recebe um celular e dinheiro. Félix teme que Guigo o meta em problemas. Ele não se importa com o sumiço do filho e bebe. Félix fala para o compadre que quer conquistar as moças da cidade e decide não contar o que aconteceu para Luiz. Ele tem uma ideia. Ângela e Luiz rezam. Luiz deseja recuperar seu filho. Álvaro fala para Samantha que já não suportava mais a jornalista. Ele confessa que saiu na porrada com Leonardo. Álvaro inventa que foi ofendido por Léo. Ele coloca a esposa contra Leonardo. Samantha percebe que Álvaro está com ciúmes de Ângela, mas ele nega. Álvaro inventa que não se importa com Ângela e a chama de aproveitadora. Samantha conta para o marido que discutiu com Ângela. Sandro e Flávia se reúnem na lanchonete do hospital. Dário os interrompe e Sandro pede para ele acompanhá-los. Flávia estranha a postura do filho. Dário ressalta que Sandro está casado. Flávia sugere que eles se conheçam e se retira. Dário exige uma explicação de Sandro. Sandro admite que já magoou Flávia e garante que não vai mais fazê-la sofrer. Sandro informa que só quer fazer Flávia feliz agora e levanta a bandeira branca para Dário. Dário não aceita ser amigo de Sandro. Ed e Ângela seguem ansiosos para descobrirem a nota que tiraram na prova de Ugarte. Álvaro vai à universidade e aborda Ângela, pedindo para ela escutá-lo. Ângela tenta enxotar o bígamo. Ed enfrenta Álvaro. Ângela aceita escutá-lo, infelizmente. Eles conversam sobre Samantha. Ângela sugere que Álvaro seja logo feliz, mas ele confessa que não ama Samantha. Álvaro garante para Ângela que Samantha não vai voltar a ofendê-la. Ângela não acredita nisso. Álvaro se declara para Ângela, mas ela ressalta que já o considera como morto. Álvaro acredita que Ângela ainda o ama. Ela grita e o expulsa da universidade.